I'm not able to speak in Portuguese or in Spanish. Eu peço perdão que eu não posso falar português ou espanhol. But I love Brazil. Mas eu amo o Brasil. I have been 3 times to Brazil. Eu já estive 3 vezes no Brasil. 1994, 1996. Eu já estive lá em 94, 95. And I believe it was 2006. E também em 2006, eu acredito. So you have a beautiful country. Você tem um país muito lindo. And even though I don't understand the language, embora eu não entenda a língua, God has allowed me to preach in many countries with different languages. Deus ele me permitiu pregar a mensagem do Evangelho em muitos países com línguas diferentes. But wherever I have traveled, mas em qualquer lugar que eu tenha ido, I have found 3 words that are the same in all different languages. Eu encontrei 3 palavras que é a mesma em todas as línguas. Those 3 words are. E as 3 palavras são. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Coca-Cola. Everywhere I go, they have Coca-Cola. Todo lugar que eu vou tem Coca-Cola. And did you tell them where I'm a pastor? Não. Okay. I am a pastor in the North American Baptist Conference. Eu sou pastor que faço parte da conferência da Norte América Batista. In Easton, Pennsylvania. E eu estou na cidade de Easton, na Pensilvânia. Just over the border from New Jersey. Logo na fronteira com o estado de New Jersey. And in September, I started my 32nd year there. E em setembro eu fiz 32 anos que estou pastoreando essa igreja. I became And my wife and I used to live in Bethlehem. Eu e minha esposa, a gente vivia na cidade de Belém, Bethlehem. But since we want to follow Jesus, mas desde que a gente quer seguir Jesus, after Jesus lived in Bethlehem, he went to Nazareth. Então depois de Jesus ter deixado Belém, ele foi para Nazaré. So guess where my wife and I live now? Então você pode dizer aonde que eu vivo hoje? We live in Nazareth. A gente vive na cidade de Nazaré, na Pensilvânia. And I'm very happy that E I eu estou can be muito here. feliz. And I want to give a certificate to the pastor and to the church. Hoje eu quero dar para o pastor e para a igreja um certificado. Because you have recently joined the Atlantic Association of the North American Baptist Conference. Porque recentemente a nossa igreja foi aceita e recebida pela Associação do Atlântico da NAB, da North American Baptist. And this is a certificate of recognition. E esse é um certificado de reconhecimento presented to City View Newark Baptist Church, que é apresentada para a igreja City View de Newark, located at 86 Monroe Street, Newark, New Jersey. Está na localidade número 86 da Monroe Street em Newark. Where everyone finds hope in the light of God's Word. Onde todos aqui encontram esperança à luz da palavra de Deus. On this special occasion, e nessa ocasião especial, we celebrate your membership. Nós celebramos a sua membresia in the Atlantic Association. Na Atlantic Association of the North American Baptist Conference. Da North American Baptist Conference. And I signed it. E aqui o pastor Larry assinou. And our executive director also signed this. E o diretor executivo também assinou esse certificado. So Pastor Max, on behalf of the Atlantic Association of the North American Baptists, então, por parte da Atlantic Association, we welcome you and your congregation. A gente dá as boas-vindas à sua congregação into our conference. Na nossa conferência. Welcome. Amém? Glória a Deus. Before I open God's Word and begin to preach, antes de eu abrir a palavra de Deus e começar a pregar, I would like to kind of give you a little test. Eu quero dar pequeno teste para você. On your biblical knowledge. No seu conhecimento bíblico. Does anyone know when the first baseball game was held in the Bible? Você sabe quando o primeiro jogo de beisebol aconteceu na Bíblia? Goliath. What was it? David and Goliath. David and Goliath. Well, that's good. Davi e Golias. But I think Isso é bom, mas não foi isso.
I think the first baseball game is mentioned in the first verse of the Bible. Eu acredito que o primeiro jogo de beisebol está mencionado no primeiro versículo da Bíblia. The Bible says it was in the big inning, Né? Ele diz que estava lá no big inning, né? when God created the heaven and the earth. Deus criou, né, os céus e a terra. And here's what happened in that game. E o que aconteceu naquele jogo? Eve stole first, Né? A Eva roubou a primeira base, Adam stole second, Adão roubou a segunda base, and then the Lord threw them both out. e aí o Senhor jogou os dois para fora. And then they raised Cain E aí nasceu Caim. as they were able. E assim, conforme eles estavam disponíveis, Abel. Okay. So now you know when the first baseball game was held in the Bible. Então agora você aprendeu onde tinha o primeiro jogo de beisebol na Bíblia. And I am just so happy to be here again at City View. Eu estou feliz de poder estar com vocês de novo aqui na igreja de City View. I love your pastor and his wife Priscilla and their children. Eu amo o pastor Max, a minha esposa Priscila e os meus filhos. And we have the same heart for the Lord. E a gente tem o mesmo coração pelo Senhor. Amen. Amen. So we are brothers and sisters in Christ. Então nós somos irmãos em Cristo. And I would like to share with you this morning Eu gostaria de compartilhar com você essa manhã on the subject how to cope in a crisis. no subjeto de como nós lidarmos com a crise. Okay. And we're going to look at Psalm 112, E nós vamos ler o Salmo 112, the first 7 verses. os primeiros 7 versículos. Salmo 112, do versículo 1 ao versículo 7. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. This is a wonderful psalm. Esse salmo é um salmo maravilhoso. This psalm can give us great hope Esse salmo ele pode nos dar uma grande esperança. when we face a crisis in life. Quando a gente enfrenta uma crise na nossa vida. God promises to bless those who delight in Him. A palavra, Deus ele promete trazer alento para aqueles que confiam nele. And those who delight in His Word. E aqueles que se deliciam na palavra de Deus. God tells us that their children will be blessed. A palavra de Deus diz que os seus filhos serão abençoados. My wife and I have 4 children. Eu e minha esposa temos 4 filhos. 2 boys and 2 girls. Dois rapazes e 2 moças. And God gave them to us in perfect order. E Deus deu a eles em perfeita saúde. Boy, girl. Em perfeita ordem. Um homem, uma mulher, um homem e uma mulher. And they are all married. Eles estão todos casados. And they have Christian spouses. E eles também têm esposas cristãs. And now God has blessed us with grandchildren. E agora Deus abençoou a gente com netos. We have 9 grandchildren. E a gente tem 9 netos. 10 years ago, we didn't have any grandchildren. Há 10 anos atrás nós não tínhamos nenhum neto. And I asked the people of our church, Calvary Baptist Church, to pray for us. E eu pedi para o pessoal da nossa igreja, a Igreja Batista do Calvário, orar por nós. And they started praying that God would give us grandchildren. E eles começaram a orar para que Deus nos desse, então, netos. And in less than 4 years, E em menos de 4 anos, we had 8 a grandchildren. gente já tinha 8 netos. Then we had 1 more after that. E depois a gente já teve mais um. We have 6 little boys. A gente tem 6 garotos. And of the boys, 3 of them were born the same time. They're triplets. E dos 6, 3 nasceram ao mesmo tempo. Eles são And trigêmeos. they are 5.5 years old. Eles estão com 5 anos e meio.
And they live in Naples, Florida. E eles moram na cidade de Naples, na Flórida. And so we have 3 little girls and 6 little boys. Então a gente tem 3 garotas e 6 garotas. And this psalm tells us that God will bless our seed or our children. E aqui a palavra de Deus diz que Ele vai abençoar a nossa semente ou a nossa descendência. Verse 3 says that there will be wealth and riches in our house. Na palavra, no versículo 3, ele diz que na nossa casa vai haver prosperidade e riqueza. And when God speaks about wealth, E quando Deus fala a respeito de riqueza, it's not always just financial money. Ele não está falando somente a respeito do lado financeiro, do dinheiro. It's the joy of the Lord, É da alegria do the Senhor, blessing of the Lord, a bênção do the Senhor, presence of the a Lord, presença do Senhor and His favor that God gives us. e o favor que Deus nos dá. And it's all by His wonderful E grace. tudo isso é pela graça maravilhosa de Deus. We don't deserve anything. Nós não merecemos nada. We deserve to be separated from A God. gente merecia ser separado de Deus. We deserve to spend eternity in hell. A gente merece, na verdade, passar a eternidade no inferno. And yet God loved us Mas ainda assim Deus nos amou and sent His only Son Jesus to be our e Savior. mandou o seu único filho para que seja o nosso Salvador. And He died on the cross for you and for me. E ele morreu na cruz por você e por mim. And He paid the penalty for our sins E ele recebeu sobre ele o castigo pelos nossos pecados. so that God in His great love could forgive us. Porque então Deus, no seu grande amor, pudesse nos perdoar. Jesus took our place on the cross. Jesus, ele tomou o nosso lugar na cruz. We are the ones who should have been crucified, Nós somos as pessoas que deveríamos ter sido crucificadas. and yet His sinless Son died for us. E ainda assim foi o seu filho sem pecado que morreu por nós. This psalm tells us also that God will give us light in times of darkness. Esse salmo também diz que ele nos dá luz em tempo de trevas na nossa vida. Maybe you are going through a time of darkness in your life. Talvez hoje você está passando por um tempo de trevas na sua vida. And verse 4 tells us that unto the upright there will be light in the midst of darkness. E no versículo 4 ele diz que nas regiões celestes vai haver luz no meio das trevas. A good man will lend, he'll help other people, Um homem bom, ele vai ajudar outras pessoas and he will be strong in times of crisis. e ele vai ser forte no tempo da crise. Verse 7 says O verso 7 diz that he will not be afraid of bad news. que ele não vai ter medo de receber más notícias. His heart is fixed or steadfast, O seu coração está firmado, trusting in the Lord. confiando no Senhor. We never know when we are going to face a crisis in life. A gente nunca sabe quando nós vamos passar por uma crise na nossa vida. We never know when we're going to lose a loved one, A gente nunca sabe quando a gente vai perder uma pessoa que a gente ama. or maybe we're going to have an illness Ou a gente vai passar por uma or an enfermidade, accident. ou um acidente. We never know when we're going to go through a family problem, A gente nunca sabe quando a gente vai passar por um problema familiar. maybe a divorce, Pode ser um divórcio, or problems with our children. ou problemas com os nossos filhos. We never know when we may lose our job, A gente nunca sabe quando a gente vai perder o nosso or trabalho. we may end up bankrupt. Ou se a gente acabar em bancarrota. Regardless of the crisis, Independente de qual seja a crise, God is there for us in that time of crisis. Deus está ali por nós naquele tempo de crise. And as we turn to Him E conforme a gente se volta para Ele, and to the resources He has given us, e os recursos que Ele tem nos dado, He will help us. Ele vai nos ajudar. What do you do when you face a crisis? O que você faz quando você se depara com uma crise? God wants us to turn to Him. Deus quer que a gente se vire para Ele. I want to share with you a crisis I went through when I was 17 years old. Eu quero compartilhar com você uma crise que eu vivi quando eu tinha 17 anos de idade. I was a very happy 17-year-old teenager, Eu era um adolescente de 17 anos que estava muito feliz, but I had a problem. I was always having a sore throat. mas eu estava com um problema, eu sempre tinha uma dor de garganta. And the doctor said, you've got to go in the hospital and have your tonsils removed. E aí o médico falou que eu precisava ir no hospital e remover
as minhas amígdalas. He said it was a simple operation. Ele falou que era uma operação simples. You will go in the hospital and maybe come home the same day or the next day. Você vai entrar no hospital, fazer a cirurgia, voltar no mesmo dia ou talvez no dia seguinte. But I was in the hospital for 9 days. Mas eu acabei ficando no hospital por 9 dias. I had a reaction to the drugs they gave me to put me to sleep. Eu tive uma reação às drogas que eles me deram para que eu dormisse na hora da cirurgia. And I got deathly sick. E eu fiquei extremamente doente. And all I could eat was Jell-O and ice chips, pieces of ice. A única coisa que eu podia comer era gelatina e pedacinhos de gelo. And I started losing a lot of weight. E eu comecei a perder muito peso. I was so sick, I thought I might die. Eu estava tão doente que eu pensei que eu ia morrer. The doctor was puzzled. O médico estava, achando estranho aquilo. He didn't know what my problem was. Ele não sabia qual era o meu problema. My parents were very concerned. Meus pais estavam muito preocupados. And I was very concerned. E eu estava muito preocupado. Day after day, I laid in the hospital. Dia após dia eu estava deitado no And hospital. I started doing a lot of thinking. E eu comecei a pensar muitas coisas. And I had one question that I needed an answer to. E tinha uma questão que eu precisava de resposta para If ela. I die, where am I going to go? Se eu morresse, para onde eu iria? Is there really a heaven? Será que de fato há um céu? Is there really a real place called hell? Será que de fato existe um lugar real que é o chamado de inferno? This is what I was taught from a child. Foi isso que eu fui ensinado desde criança. I went to Sunday school and church as a child. Eu fui para a escola dominical na igreja quando eu era criança. My parents were very godly people. Meus pais eram pessoas de Deus. And I thought I was a Christian. E eu pensava que eu era um cristão. I went forward at a meeting when I was 11 years old. Eu fui para frente da igreja quando eu tinha 11 anos de idade durante um culto. But I don't remember anyone praying with me Mas eu não lembro de ninguém orando comigo, or teaching me about the Bible or helping me grow. ou me ensinando a Bíblia, me ajudando a crescer. I didn't have a mentor to help me. Eu não tinha um mentor que estava me ajudando. And I don't think I was really saved at age 11. E na verdade eu acredito que eu realmente não fui salvo na idade de 11 anos. But laying there in that hospital room, I saw my need. Mas ali, quando eu estava deitado no hospital, eu vi a minha necessidade. A man from my high school came to visit me. E um homem da minha escola de high school veio me visitar. And he was a Christian. E ele era um homem cristão. He also went to our little church. Ele também participava da nossa pequena And he igreja. gave me a book to read. E ele me deu um livro para que eu And it was lesse. about Christian athletes. E é um livro que falava a respeito de atletas cristãos. Baseball players, basketball players, De atletas de basquete, de beisebol, football players. jogadores de futebol. And the one story really got my attention. E uma história realmente pegou a minha atenção. It was a book about the testimonies of these Christian athletes. Era um livro que falava do testemunho desses atletas de Deus. Bobby Richardson played for the New York Yankees. O homem Bob Richardson jogava para o New York. A very good baseball player. He played second base. Ele jogava na segunda base do jogo de beisebol. And he said he had fame, Ele disse que ele tinha fama, fortune, ele tinha dinheiro, good health, ele tinha boa a saúde, nice family. ele tinha uma boa He had família, everything he ever wanted. ele tinha tudo aquilo que ele sempre quis ter. But he said this, Mas ele Jesus disse isso. Christ is more important to me than baseball or anything else. Mas Jesus Cristo é mais importante para mim do que beisebol e tudo aquilo que eu tenho. And I thought he was a religious fanatic. E quando eu li isso, eu pensei que ele fosse um religioso fanático. And I didn't want to be some crazy kind of a Christian. E ele falou, eu não quero ser esse tipo de cristão doido. And I put the book down on the nightstand in the hospital and I didn't want to read it. E aí eu peguei o livro e coloquei ali na beirada da cama e não quis mais ler o livro. But a few days later I picked it up and I read it again. Mas alguns dias depois eu peguei o livro e li novamente. And this time the Holy Spirit began to speak to me. E dessa vez o Espírito Santo começou a falar comigo. And he began to lead me to Jesus. E ele começou a me levar até Jesus. I realized how much God loved me. Ali eu pude entender quanto Deus me amava. And he demonstrated his love toward me. E ele mostrou o seu amor por mim, Through allowing Jesus to give his life for me. deixando Deus entregar a vida dele por mim. And I recognized I was a sinner.
E eu reconheci que eu era um pecador. I knew I was a sinner. Eu sabia que eu era um The Bible pecador. says all have sinned and come short of the glory of A God. palavra de Deus diz que todos pecaram e todos nós estamos aquém da graça de Deus. But I recognized that salvation was by grace through faith. Mas nós reconhecemos que a salvação é pela graça, a fé. I couldn't earn salvation. Eu não podia ganhar a salvação por minhas forças. All I needed was to accept God's gift Eu precisava aceitar o presente de Deus by faith. por fé. And so one day I prayed Então um dia eu orei, and I turned to the Lord Jesus então eu me voltei para o Senhor and I asked Him to forgive me of my sins. e eu pedi que Ele me perdoasse dos meus pecados. And I opened the door of my heart E eu abri, né, a porta do meu coração and I asked Jesus to come in. e eu pedi para que Jesus entrasse na minha vida. I knew that Jesus was always with me, Eu sabia que Jesus estava sempre comigo, but the Bible says Christ in you, the Mas a- hope of glory. mas a palavra de Deus diz que é Cristo em mim a esperança da glória. So I knew I had to open the door of my heart and invite Him to come in. Então eu sabia que eu precisava abrir o meu coração e convidar Ele a entrar no meu coração. Have you done that? Você já fez isso? Have you opened the door of your heart and said, Jesus, I want you to come in? Você já abriu a porta do seu coração e pediu que Ele entrasse no If seu you've done coração? that, then He has come in. You know it. E se você fez isso, você sabe que Ele fez isso, Ele entrou na sua vida. And Jesus changed my life. Então ali Jesus mudou a minha vida. And about a year later, He called me into the ministry. Mais ou menos um ano depois Ele me chamou para o ministério. I didn't want to be in the ministry. Eu não queria estar no ministério. I wanted to be a rich lawyer. Eu queria ser um advogado rico. I had an uncle who was a rich lawyer. Eu tinha um tio que era um advogado rico. And he lived in a big mansion of a house E ele tinha uma grande mansão. and always drove a big black Cadillac. E ele sempre teve um Cadillac grande, bonito. And he was very wealthy. E ele tinha muito dinheiro. I don't know if you remember Perry Mason. Eu não sei se você se lembra de Perry Some Mason. of you have watched him on reruns on TV. Talvez você tenha assistido na televisão. And when I was a child, I watched him on E TV. quando eu era uma criança, eu via ele na televisão. And I said, that's what I want to be, a lawyer. E eu falava, eu quero ser também ele, um advogado. I want to put criminals behind bars. Eu queria colocar os criminosos atrás das grades. But God had a different plan for my life. Mas Deus ele tinha um plano diferente para minha vida. And about a year after I gave my life to Jesus, E um ano depois, onde eu entreguei a minha vida para Jesus, I believe He was calling me into the ministry. eu acredito que ele estava me chamando para o ministério. And it took another crisis to get my attention. E precisou acontecer uma outra crise para que ele tivesse toda a minha atenção. A young boy in our town was 16 years old. Um jovem rapaz de 16 anos na nossa cidade, I was 17 at the time. eu tinha 17 na época, And this young boy was bumped by another boy who was riding a bicycle. e esse garoto foi empurrado por um outro garoto que estava andando de bicicleta. And this boy named Jimmy fell down on the street and hit his head. E esse garoto chamado Jimmy, ele caiu na rua e bateu sua cabeça. And he died right there, E ele morreu ali, 16 years old. 16 anos. And God used his death to break my heart. E Deus usou a morte dele para quebrar o meu coração. From that day on, I said, God, if you want me in the ministry, Daquele dia em diante eu disse, Senhor, se o Senhor me precisa do ministério, just make it very clear. faça que seja bem claro. The darkness was lifted and the light came. Então todas as trevas saíram e a luz veio. And I knew in my heart God wanted me in the ministry. Eu tinha certeza no meu coração que Deus queria que eu estivesse no And I went to ministério. college and seminary, Então eu fui para a faculdade, para o seminário, spent 7 years studying, gastei 7 anos estudando. and now in October I'll be 43 years full-time ministry. E agora em outubro vai fazer 43 anos que eu estou no Amen. ministério. Amen. Praise God. And in January, this past January, it was 50 years since I gave my life to Jesus Christ. E agora em janeiro faz 50 anos que eu entreguei minha vida nas mãos de Jesus. God spoke to me through a crisis. E Deus falou comigo através de uma crise. God will take those difficult times in our lives. He will take those difficult times, those times of crisis, and use them for His glory. Deus ele vai usar esses tempos difíceis da nossa vida para a sua própria glória. So I want to teach you this morning
Então, eu quero ensinar para você nessa manhã 4 things to do in a time of crisis. 4 coisas que a gente deve fazer quando a gente está passando pela Okay, crise. some of you may have a copy of How to Cope in a Crisis. Você recebeu um panfletinho, né, de como lidar com a crise. If you don't have a copy, Pastor can probably make some extra ones for those who didn't get a copy. Se alguém não recebeu, depois eu posso fazer cópia para os irmãos e passar. Está em inglês. So here is the first thing to do when you face a crisis. Então, aqui está a primeira coisa que a gente faz quando a gente passa pela crise. Turn to the Lord in prayer. Se volte para Deus em oração. Remember this. Lembra isso? When we work, we work. Quando a gente trabalha, a gente trabalha. But when we pray, God works. Mas quando a gente ora, Deus trabalha. And we want to see God work in our time of crisis. E a gente quer ver Deus trabalhar no nosso tempo de crise. Jeremiah 33, verse 3 has become one of my favorite verses. O Jeremias 33:3 se tornou dos meus versos favoritos na Bíblia. The Lord said, "Call unto me, O Senhor diz: and I will answer se you, você me procurar, me buscar, eu vou te responder. and show you great and mighty things which you do not know." E eu vou mostrar grandes coisas que você não conhece. God wants to show us how He can help us. Ele quer mostrar para a gente como Ele pode nos ajudar. In Psalm 34, verse 4, No Salmo 34, verso 4, the Bible says, "I sought the Lord," or I turned to the Lord, a palavra diz: eu busquei o Senhor, eu me voltei ao Senhor, and He heard me, e Ele me ouviu, and He delivered me from all my fears. e Ele me salvou de todos os meus medos. Fear is a terrible enemy, Então, o medo é um inimigo terrível que nós temos. and faith and fear cannot dwell together. E fé e medo são duas coisas que não podem viver juntas. When you are afraid, put your faith in the Lord. Quando você tiver medo, ponha a sua fé em Jesus. When I went through another experience in my life was a crisis. Em outra experiência na minha vida que eu passei por uma crise, I had prostate cancer eu tive câncer de próstata in 1995 and 1996. em 1995 e 96. And it was a great time of crisis in my E life. foi um tempo de grande crise na minha vida. But God led me to Psalm 112, verse 7. E Deus me levou nesse Salmo 112, versículo 7. This is such a wonderful verse. Esse verso é maravilhoso. It says, "The one who walks with the Lord, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord." Então, aqui ele diz, né, que aquele que anda com o Senhor não vai ter medo das más notícias, porque o seu coração é firme e confiante no Senhor. God hears and answers prayer. Deus, ele ouve e responde as orações. God promises to help us in the day of trouble. Ele promete nos ajudar nos dias de problema. Psalm 50, verse 15, O Salmo 50, verso 15, says, "Call unto me in the day of trouble. clame por mim no dia da crise, da dificuldade. I will deliver you, Eu vou te resgatar and you shall glorify me." e você vai me glorificar. God is our refuge and strength, Ele é o nosso refúgio e a nossa força. a very present help in time of trouble. Ele é o socorro presente no tempo de dificuldade. I want to tell you about a time of crisis with one of my children. Quero falar para você um tempo de crise com os meus filhos. This happened when my oldest son was 5 years old, Isso aconteceu quando meu filho mais velho tinha 5 anos and his sister was 2.5 years old. e a sua irmã tinha 2 anos e meio. We were at a park in upstate New York. A gente estava num parque em upstate Nova York. It was a beautiful day in October. Era um dia bonito de outubro. The leaves were changing color, As árvores estavam mudando de cor and my children found a sliding board. e meus filhos encontraram um escorregador, And they were having fun sliding down the sliding board. né, uma prancha que eles escorregavam pela montanha. And I was amazed that our little 2.5-year-old girl E eu estava maravilhado de ver que minha filha de 2 anos e meio, climbed up this high sliding board, que ela subiu nessa prancha né, and my wife would catch her at the bottom of the sliding board. e aí a minha esposa pegava ela lá embaixo, no pé da montanha, quando ela And descia. she didn't seem to be afraid. E ela parecia que não estava com nenhum medo.
But this one time, she just got to the top of the sliding board, Mas dessa vez ela subiu, né, em cima da prancha and she was still standing. e ela estava ainda em pé. And her brother wanted to catch her this time. E o irmão dela falou, agora eu quero pegar ela. But she didn't want her brother to catch her. Mas ela não queria que o irmão dela estivesse ali para pegar ela. And so while she's still standing up, Então, enquanto ela estava ali de pé na prancha, she motioned with her hands for him to move. ela se moveu o corpo com as mãos assim para que ele saísse da frente. And she lost her balance, E ela perdeu o equilíbrio. and she fell like she was diving in water. E ela caiu de cabeça para baixo, como se estivesse mergulhando em Head água. first, she hit the ground. E ela bateu a cabeça no chão. I thought, oh God, E eu pensei, ô Senhor, please help us. nos ajude. I walked over to my little daughter. Eu corri até onde estava minha I filha. picked up her little body in my E eu arms, peguei, né, o corpo pequenininho dela nos meus braços. not knowing if she broke her neck, Eu não sabia se ela tinha Broke quebrado her o back. pescoço, as costas, whether she would live or die. ou se ela ia estar viva ou ia morrer. Her eyes were rolling, Os seus olhos estavam, né, girando and she was gasping for air. e ela estava buscando o ar com dificuldade. And I did what I know to do in a time of crisis. E eu fiz aquilo que eu sabia fazer no tempo de crise. I turned to the Lord, Eu me voltei para o Senhor. and I began to cry out to Him. E eu comecei a clamar ao Senhor. Jesus, help us. Jesus, help us. Jesus, me ajude, Jesus. And there were some people having a picnic at a distance from us. E tinha umas pessoas que estavam fazendo um piquenique And I muito longe said, da gente. I said to my wife, Sharon, E eu disse para minha esposa Sharon, run quickly, see if you can find a nurse. corre e vê se você pode encontrar uma enfermeira. And as my wife ran away, I held my daughter in my arms. E conforme minha esposa correu, eu segurei a minha filha nos braços. And I kept praying, Jesus, help us. E eu continuei orando, Jesus, Senhor, help nos us. ajude. We were many miles from a hospital. A gente estava muitas milhas distante de um hospital. And as I turned around, E quando eu virei, I saw a lady walking toward me with a little girl at her side. eu vi uma senhora caminhando com a sua filha em minha direção. And this lady had dark skin. E ela tinha, né, a pele escura. She was from the country of Egypt. Ela era do Egito. And in desperation, I said to her, E em desespero eu disse para ela, are you a nurse? você é uma enfermeira? She said, no, I'm a doctor. Ela falou, não, eu sou uma médica. By this time, my wife came back. Quando a minha mulher voltou, I said, Sharon, God has sent us a doctor. Deus enviou a gente uma médica. And she examined my daughter Ela examinou a minha filha to see if she'd had a concussion para ver se ela teve uma or she concussão, had any broken ou ribs. se ela quebrou alguma She costela. moved her head to be sure her neck wasn't hurt. Mexeu, né, o pescoço dela para ver se não estava machucado. And she could see nothing wrong with our little girl. E ela falou, não vejo nada de errado na sua filha. My daughter had on a little jacket Minha filha, ela tinha uma jaqueta that had a hood on it, que tinha uma capa, but the hood was down. mas, né, a capinha estava para baixo. And we think that that padding, that almost like a football player's shoulder pads, E a gente acredita que aquele, né, parte grossa da capa was maybe what she fell on when foi she fell from provavelmente it. onde ela deve ter caído em cima. This was a miracle. E isso foi um milagre. I prayed for a nurse and God sent us a doctor. Eu orei All por the uma way enfermeira, mas ele mandou uma all the médica. way, all the way from the country of Egypt. Uma médica que veio lá do país do Egito. She was doing some work in Rochester, New York, and was just there for a time of study. E ela estava fazendo um trabalho, estudando por um período ali na cidade de Rochester. And this doctor's name was Dr. Zaki. E não, o nome dessa médica era Zaki. And she had a little necklace around her neck. E ela tinha colar em volta do seu pescoço. And there was a little cross E tinha uma on the cruz. necklace. Okay. And I thought maybe she's a Christian. Aí eu pensei, talvez ela seja uma mulher cristã. And I said, Dr. Zaki, are you a E Christian? eu perguntei, doutora Zaki, você é cristã? She said, yes, I'm a born again Christian. Ela disse, eu sou
crente, nascida de novo em Cristo And then she Jesus. said, "Are you people born again?" E ela falou, e vocês também nasceram de novo? And we said, "Yes, we're born again Ela Christians." falou, sim, nós somos. We held hands together A gente segurou as mãos, and we had a time of prayer a gente orou, and we gave God the glory for the answer to prayer. e a gente deu glória a Deus por ter respondido a oração. And Dr. Zaki said this, E a doutora, ela disse isso. sometimes God allows things to happen to us Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para nós, just to show us His mercy. só para que Ele mostre a sua misericórdia. Something that could have happened but didn't. Alguma coisa que podia acontecer, mas não aconteceu. My daughter could have broken her neck, her back. A minha filha podia ter quebrado seu pescoço, as suas costas. She could have died as a result of the accident. Ela podia ter morrido como resultado do acidente. And before Dr. Zaki left, E antes que a doutora Zaki deixou o lugar, I said, Dr. Zaki, there's a verse in the Bible that I think describes what happened here. ele disse, eu acho que tem um versículo na Bíblia que descreve aquilo que aconteceu hoje aqui. Isaiah chapter 65, verse 24. Isaías, versículo 65, versículo 24. And this is what the Lord said. E isso é o que Deus diz. Before you call, I will answer. Antes de você chamar, eu vou responder. And while you are yet speaking, I will hear. E enquanto você ainda fala, eu já escutei. That doctor and her little girl were walking in our direction Aquela doutora e aquela criança estavam andando em nossa direção before my daughter ever fell from a sliding board. antes da minha menina ter caído daquela prancha. God was hearing my prayer before I ever prayed it. Deus estava ouvindo a minha oração antes de eu ter orado. I want to encourage you. Eu quero te encorajar. You never know when you're going to face a crisis. Você nunca sabe quando você vai enfrentar The first thing uma to crise. do is to turn to the Lord in prayer. A primeira coisa a fazer é se voltar a Deus em oração. Call on the almighty power of Jesus. Chama no poder maravilhoso de Jesus Cristo. He will be there for you. E Ele vai socorrer. Prayer should always be our first response, A oração deve ser sempre a nossa primeira resposta. not our last resort. Não é o nosso, é a última resposta. Sometimes people only turn to prayer at the end. Muitas vezes as pessoas deixam para orar como se fosse a última coisa. Turn to God at the beginning. Se volte para Deus no princípio. And the second thing to do in a crisis A segunda coisa a fazer durante a crise is to turn to God's Word. é a gente se voltar para a palavra de Deus. God speaks to us through His Word. Deus, ele fala conosco através da sua palavra. Did you ever wish God spoke to you in an audible voice? Você já desejou que Deus falasse com você numa voz audível? We wish God would speak to us like that. A gente deseja que Deus fale com a gente em voz alta muitas If you vezes. ever want God to speak to you out loud, Se você alguma vez quiser que Deus fale com você de uma maneira alta e audível, read His Word out loud, então leia a palavra dele em voz alta. right? This is God's Word, the Porque Bible, essa é a palavra de Deus, a and He will Bíblia, speak to you out loud e if you ele read vai His Word out loud. falar em voz alta com você conforme você lê a palavra. In Psalm 119, verse 50, No Salmo 119, versículo 50, the Bible says, "This is my comfort a palavra de Deus diz, esse é o meu consolo in my affliction or my time of crisis. no meu tempo de crise, For your word has given me life." porque a sua palavra me deu vida. Psalm 107, verse 20, O Salmo 107, versículo 20, says God sent His word a palavra de Deus diz que Deus enviou a sua palavra and healed them e curou and delivered them from their destruction. e o salvou da sua destruição. God's word is powerful. A palavra de Deus ela é poderosa. This word is not just like any other book. Essa palavra não é como qualquer outro livro. The Bible is God-breathed. It's inspired. A palavra de Deus é o sopro de Deus, é a inspiração de And Deus. God's word will give us stability in a time of crisis. E a palavra de Deus vai nos dar estabilidade em tempo de crise. Remember the story of the wise man Você se lembra da história do homem sábio? in Matthew chapter 7? Em Mateus capítulo 7,
The wise man, Jesus said, is one who hears his word O homem sábio é aquele que ouve a sua palavra and obeys his word or does his word. e pratica a sua palavra. And Jesus said, when the rains descend Jesus fala que quando a chuva cai and when the floods come e quando vem a enchente, and when the winds blow, quando o vento sopra, his house will not fall ele diz que a sua casa não vai cair, because it's founded upon the rock. porque está fundada na rocha, He built his house upon the solid rock. porque ela está fundamentada numa rocha sólida. But remember the foolish man? Mas você se lembra do homem tolo? He built his house upon the Ele sand. construiu sua casa em cima da areia. And when the rains came E quando veio a and the chuva, floods e came veio a água, and when the winds e blew, quando o vento soprou, his house fell flat. a sua casa caiu no chão. You want to build your house on the solid rock. A gente precisa construir nossa casa numa Jesus Christ is rocha that sólida. rock. E Jesus é essa rocha. Jesus said to Peter, Jesus ele disse pro Pedro, I will build my church. Talking about a rock, he said, I will build my church. falando a respeito de rocha, ele falou, eu vou construir a minha igreja. And even the gates of hell will not prevail Ele falou, against it. e nem os portas do inferno vão prevalecer contra ela. So the first thing to do in a time of crisis is to turn to the Lord in prayer. Então a primeira coisa a fazer é se voltar a Deus em oração. And then secondly, turn to God's Word. E segundo, se voltar à palavra de God Deus. will show you different verses to help you. Deus vai trazer passagens da Bíblia para te ajudar. God helped me so much when I went through times of crisis. Deus me ajudou tanto em tempo de crise na minha vida. And He gave me wonderful promises from His Word. E Ele me deu promessas lindas através da sua The palavra. third thing to do in a time of crisis E a terceira coisa a fazer num tempo de crise is turn to God's people. é se voltar para o povo de Deus. The Bible says we should pray for one another. A palavra de Deus diz que nós temos que orar uns pelos We outros. should love one another. Nós devemos amar uns aos outros. We should care for one A gente another. deve cuidar uns dos outros. We should greet one A another. gente deve compartilhar uns com os outros. It even says in Romans 16:16 E ele diz também em Romanos 16:16 that we should greet one another with a holy kiss. que a gente deve cumprimentar uns aos outros com um beijo. I have a Brazilian lady in my church, Eu tenho uma senhora brasileira na minha igreja and every time she sees me, she kisses me 3 times. e toda vez que ela me vê, ela me dá 3 beijinhos. This cheek, then this cheek, and then this cheek. She's a very loving lady. Ela é uma pessoa muito amorosa. She ministers to me. Ela ministra na minha vida. And God wants us to bear one another's burdens. E Deus quer que a gente ajude a levar os fardos uns dos outros. Galatians chapter 6, verse 2 Gálatas capítulo 6, versículo 2 bear one another's burdens, diz que a gente deve carregar o fardo dos outros. which means to help carry one another's burdens. Que significa que a gente tem que ajudar a carregar o peso de um do outro. If we don't share our burdens, Se a gente não compartilha os nossos other people fardos, can't help carry them. então outras pessoas não podem nos ajudar a gente a carregar esses fardos. So when we're going through difficulties, Então quando a gente passa por dificuldade, we need to share our heart with others. a gente precisa compartilhar o nosso coração com as And if pessoas. someone shares something with you in confidence, E se alguém compartilhou com você em confidência, that's just between the two of you. então é só entre vocês dois. You don't need to share their prayer request with everybody else. Você não precisa compartilhar a oração, That's a oração com that's aquela várias called pessoas. gossip Isso é chamado de fofoca, or backbiting. né? You Ou don't morder do pelas anything like costas. that. No, you just carry that burden. But if you have other people you want to share with, that's okay too. Mas se você quiser compartilhar com outras pessoas, isso também está bem. We all have different gifts and abilities, Nós todos temos dons e habilidades diferentes. and God put us in the body of Christ. E Deus nos colocou no corpo de Cristo. He brought you together here at City Ele View, trouxe a gente junto aqui na Igreja Civil. and He wants you to minister to one another. E Ele quer que a gente ministre na vida um do outro. I am so grateful for people God has put into my life. Eu sou muito agradecido a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. People who love me, Pessoas que me amam, people who pray for me, pessoas que oram por people mim, who encourage me, pessoas que me encorajam, people who share God's word with me. pessoas que compartilham a palavra de Deus comigo. And sometimes they come and say, God spoke to me this week. E às vezes as pessoas vêm e falam, Deus falou And let comigo me dessa show you what semana. He showed me in the scripture. Deixa eu te mostrar o que Deus me mostrou na Escritura. And it's wonderful to share with one another. E é maravilhoso a gente poder compartilhar um com o outro.
there was a terrible thunderstorm, Aconteceu uma tempestade terrível de trovão and a little girl was very afraid, e tinha uma garotinha que estava com muito medo. and she started to cry. E ela começou a chorar. And she called out to her mother and daddy, E ela chamou seu pai e sua mãe. and she said, "Mommy, Daddy, I am afraid." E ela falou: mãe, pai, eu estou com medo. It was lightning and thunder, Tava, né, muitos raios, muitos trovões. and the parents said, "Don't be afraid, honey. E os pais falaram: não tenha medo, querido. Jesus is with you." Jesus está com você. And the little girl said, "I know Jesus is with E me, ele falou: eu sei que Jesus está comigo, but I need somebody with skin on." mas eu preciso de alguém que tenha pele. So she needed her mommy and daddy also. Então ela está dizendo que ela também precisava do papai e da mamãe And dela. Jesus can help us more than anyone else, E Jesus pode nos ajudar mais do que ninguém, but sometimes God sends other people to us. mas Deus vai enviar em outras horas pessoas para nos ajudar. I remember one time when I was a new pastor, Eu me lembro quando eu era um jovem pastor and I was very, very discouraged. e eu estava num período difícil, sem coragem, And I had a lot of problems in the church, e eu tinha muitos problemas na igreja, and I didn't have much e experience. eu não tinha muita experiência. And one day, a friend came knocking on my door E um dia um amigo veio e bateu na minha porta with his wife. com a sua esposa. And they said, "We were thinking of you. We were just wanting to come and visit a little." A gente estava pensando em vocês, a gente passou aqui para fazer uma pequena visita. And they ministered to me. E eles ministraram sobre mim. They encouraged me. E eu fui encorajado. They blessed me. E eles me abençoaram. In 2 Corinthians chapter 7, verse 6, Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6, the Apostle Paul said, o apóstolo Paulo ele diz: "God, who comforts those who are cast down, Deus, aquele que conforta aqueles que estão para baixo, He comforted us by the coming of Titus." ele nos consolou com a vinda de Tito. God sent Titus to the Apostle Paul Deus enviou o apóstolo Tito para Paulo during a time of discouragement. durante um tempo que ele estava desencorajado. And God knows how to put people across your path. E Deus vai saber como colocar pessoas em volta do seu You caminho. may see him out on the street, Talvez você encontre ele na rua, or at the grocery store, ou na loja, or at school, ou na escola, or at work. ou no trabalho. And after they come to you E depois de você ter tido esse encontro com ele, and talk for a few minutes, e conversado com você, you will know God sent them. você vai saber que foi Deus que enviou. We can encourage one another. Para que a gente possa se encorajar So uns when pelos you outros. go through a time of crisis, Então, quando você passa por um tempo de crise, turn to the Lord in prayer, volte para o Senhor em oração. turn to the scriptures. Se volte para as God will Escrituras. speak to you. Share your concerns with the body of Christ. Compartilhe a sua necessidade com o corpo de Cristo. And the last thing to do in E a a time of crisis última coisa a fazer num tempo de crise is surrender to God's will. é se render à vontade de Deus. God's will is always best, A vontade de Deus é sempre o melhor, even if we don't understand it. até mesmo quando a gente não a entende. And sometimes we don't understand what God allows in our lives. E algumas vezes a gente não entende aquilo que Deus permite na nossa vida. Recently, I've been having a health problem. Recentemente eu tenho tido um problema de saúde. I've been having vertigo. Eu tenho tido um problema de vertigem. I don't know if any of you have had that, but it's awful. Não sei se alguém aqui já teve, mas é terrível. And it comes on me very quickly. E quando vem muito I rápido. can get very dizzy, Eu fico muito desorientado. sick in my stomach, Eu sinto, no Nauseousness. estômago, náusea. and all I can do is lay down. E a única coisa que eu posso fazer é deitar. And it's happened to me about 5 times in the last month. E já aconteceu 5 vezes no último mês. And I would ask that you pray for me. E eu vou pedir que você ore por mim. I want to be released from it if it's God's will. Eu quero ser livre disso, se essa é a vontade de Deus. But sometimes God allows problems in our lives. Mas às vezes Deus permite que esses problemas aconteçam, It makes us more dependent upon Him. porque faz com que a gente se torne mais dependente de Deus. Maybe you have some problems in your life. Talvez você hoje tenha um problema na sua Could be vida. physical problems, Pode ser um problema físico, emotional problems, emocional, sometimes spiritual às problems. vezes espiritual. Let those problems drive you to the Lord Deixa que esses problemas te levem mais perto de Deus, and to His Word, para a sua palavra, and surrender to the will of God. e se entregue nas mãos de Deus. à You vontade can de be Deus. honest with God. Você pode ser honesto com You can Deus. say, Lord, I don't like what I'm going through. Você pode dizer, Senhor, eu não gosto daquilo que eu estou passando. I hate
what is happening to me. Eu odeio o que está acontecendo comigo agora. But Lord, I surrender to you. Mas eu me entrego a você. The Apostle Paul had a problem. O apóstolo Paulo tinha um problema. We don't know what it was. A gente não sabe qual era o He problema. called it his thorn in the flesh. Ele fala que era o seu espinho na carne. In 2 Corinthians chapter Em 12, 2 Coríntios capítulo he 12. says, 3 times I prayed and asked the Lord to deliver me. Ele disse que 3 vezes ele orou e pediu que Deus removesse. And the Lord said, my grace is sufficient for you. E Deus falou que a graça lhe bastava. For my strength is made perfect in weakness. Então, porque a minha força se apresenta na fraqueza. We don't know what Paul's thorn in the flesh was. A gente não sabe qual era o espinho na It might have carne. been the very problem you faced. Pode ser o mesmo problema que você está encontrando hoje. Maybe it was his eyesight. Mesmo, talvez pudesse ser o problema do olho Maybe it was dele. he couldn't hear as well. Talvez porque ele já não podia escutar melhor. Maybe it was vertigo. Às vezes ele estava tendo vertigem. I'm glad I don't know what his thorn in the flesh was. Eu estou feliz que eu não sei o que era esse espinho na carne. And we can identify with problems better E assim eu posso me identificar com o problema dele, né? when we surrender to the Lord's will. Quando eu me entrego nas mãos de And Deus. sometimes God allows us to suffer. E Deus às vezes permite que a gente sofra. Many of our brothers and sisters are suffering greatly around the world. E tem muitos dos nossos irmãos que estão sofrendo muito em volta do Some are mundo. losing their lives, Alguns estão morrendo. like with ISIS Como está acontecendo com a crise de and ISIS, terrorists all com over. terroristas em todos os lugares. And it's very possible that we are going to face a lot of E persecution. é muito possível que todos nós venhamos a passar por muita And we perseguição. need to be ready. E a gente precisa estar pronto. Surrender to the will of God. Se entregando na vontade de Deus. Jesus suffered spiritually, Jesus sofreu espiritualmente, physically, fisicamente, emotionally. emocionalmente. They drove nails through his hands and his feet. Eles passaram pregos pelos seus pés e pelas suas He mãos. experienced tremendous physical pain. Ele experimentou dores físicas tremendas. And he did that for you and for me. E ele fez isso por mim e por He você. faced emotional pain. Ele passou pela dor emocional. He wanted his disciples to pray with them. Ele queria que os seus discípulos orassem com ele. And in the Garden of Gethsemane, they fell asleep. E eles caíram no sono no jardim do The Getsemane. Bible tells us all of his disciples forsook him and fled. A palavra de Deus diz que todos os seus discípulos fugiram dele. And Jesus suffered spiritually. E Jesus sofreu espiritualmente On também. the cross, he cried out to God the Father. Na cruz ele clamou ao Pai. And he said, "Why have you forsaken E me?" ele disse, por que, Senhor, o Senhor me deixou? It was because he had become a curse for sin. Porque ele se tornou uma maldição pelo pecado. God took your sins and my sins and he put them on Jesus. E ele tirou o meu pecado, seu pecado, e colocou sobre Jesus. And God's eyes are so pure E os olhos de Deus eram tão puros that he cannot look upon sin. que ele não podia olhar para o pecado. And he turned his back on his own son E ele teve que virar suas costas para o seu próprio filho. so that he would never turn his back on you. Para que ele nunca virasse as costas para você. Even though Jesus was forsaken on the cross, Mesmo que Jesus tenha sido deixado na cruz. the Bible says to us, A palavra de Deus diz para a gente: I will never leave you or forsake you. eu nunca vou deixar você de lado. An amazing promise. Problemas grandes. I encourage you to surrender to the will of God. Eu te encorajo a se entregar nas mãos de Deus. Our sinful flesh wants our way, not God's way. A nossa carne pecadora quer sempre a nossa maneira, não a maneira de Deus. I had to surrender to the will of God when I accepted Christ as my Savior. E eu tive que me render à vontade de Deus quando Ele me salvou. I had to surrender to God's will when I decided to go into the ministry. Eu tive que me entregar nas mãos de Jesus quando Ele me chamou para o And ministério. I try, by God's grace, to surrender to His will every day. E eu tento, pela graça de Deus, todos os dias, me entregar na vontade de Deus. Sometimes we question God. Às vezes a gente vai questionar a We Deus. say, why are you letting this happen to E a me? gente vai dizer, por que o Senhor está deixando isso acontecer? But I have found there's a better question. Mas eu encontrei que existe uma pergunta melhor a ser feita. The next time you want to question God, A próxima vez que você quiser questionar a Deus, just say, I'm not going to question you. diga para Ele, eu não vou te questionar. What do you want me to learn from this experience? O que você quer me ensinar através dessa experiência? I would not ask you why these trials come my way, Eu não vou perguntar o porquê que isso está acontecendo comigo, but what is there for me to learn mas o que é que está ali para mim aprender? of your great love, I pray.
pelo seu grande amor. Billy Graham's wife said that many years ago. A esposa de Billy Graham disse isso muitos anos atrás. Have you surrendered to the will of God? Será que você se rendeu à vontade de Deus? Have you received Jesus as your Savior? Será que você recebeu Jesus como seu Salvador? Have you surrendered your life to say, Lord, I want your will? Será que você entregou sua vida e disse, eu quero a tua vontade? I want your will in every area of my life. Eu quero a sua vontade em todas as áreas da minha vida. God will do amazing things in you and through you Deus vai fazer coisas maravilhosas em você e através de você when you surrender to His quando will. você se render à vontade. Amen. I encourage you to come to Jesus. E eu te encorajo agora a vir a Jesus. Open your heart. Pastor Max, Abra o teu coração. we'll invite you to come, whatever. But if we can pray with you, I'd be happy to pray with you. Jamie's here to pray with you. I'm sure there are other men and women who would pray for you if you need help today. Amém. Se você hoje precisar de ajuda e quiser uma oração, você pode nos procurar. O pastor Larry também. E nós vamos estar aqui dispostos a orar por você. Se você quiser entregar a sua vida nas mãos de Jesus, se você reconhece que você necessita da ajuda de Jesus, eu queria te convidar, a vir aqui à frente e que a gente pudesse orar pela sua vida. Se alguém necessita de uma oração da igreja, vem até aqui à frente, vem receber essa oração. Nós vamos orar por você.